estamos respirando. O ar foi nos dado. O dia já se faz presente. Vamos alimentar o nosso coração, encher o nosso coração de alegria do Pai. Alimentar o nosso espírito de coisas boas. A nossa mente está cheia, viva, pronta e preparada pelo Pai para que a gente viva este dia. Viva de palavras que são vidas. Palavras que, além de fortalecer, elas refrigeram o nosso caminhar. E aí, a gente não deixa de olhar para Ele. Poderoso Deus, as nossas emoções anseiam pelo Senhor. Vai tudo bem, Pai. Tá tudo incrível. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, mesmo o medo querendo vencer a ousadia do Espírito, que é o que lança fora o medo, eu vou marchando, eu vou caminhando. Não olhe para o homem, o ser humano, o homem é falho. Deposite sempre a confiança na essência. E os nossos pensamentos sejam pensamentos que o Pai prepara para nós todos os dias. Que venhamos andar verdadeiramente pelos teus caminhos. A liberdade que nos liberta é a palavra da bússola da vida. As palavras que Ele diz são vidas. E estas palavras, elas ativam o nosso homem interior, que nos ensina todos os dias e nos vai educando dentro deste véu, dessa matéria caída, mas que todos os dias, meus amados irmãos, a maturidade do Pai vai chegando em cada um de nós e assim nós cremos. Pai, na oração do Pai Nosso que o Senhor deu como modelo para os judeus, o final diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. As ofensas foram perdoadas. Bom, mas a gente vive, na maioria das vezes, se debruçando para as coisas que geram ofensa e a nossa consciência nos acusa. Mas o maior nos diz: meu filho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é saber que eu habito no teu homem interior. As suas falhas humanas, haverá um aprendizado para você. Lá em Hebreus 12 vai dizer: qual filho que o pai ama que ele não o corrija? Se tu és filho, serás corrigido. Mas você diz: pai, eu não quero ser corrigido. Ele diz: ande pelos meus caminhos. Negue-se a si mesmo, renuncie os seus erros corriqueiros. Olhe para mim. O mundo vai lhe mostrar tudo diferente, meu filho amado. Confie em mim. Veja que eu não lhe condeno. Eu te amo incondicionalmente. Eu estou com você. Mas a minha palavra é para uma exortação, que é uma correção, uma edificação e uma consolação. O meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Deixe o meu poder exercer mais do que essa fragilidade humana que te tira do foco que sou eu. Que seja feita a minha vontade. E a vontade dele é boa,
perfeita, perfeita e agradável. Bom aprender e bom praticar, e bom também confessar. Eu errei, Pai, me perdoa pelas minhas ofensas. Me perdoa pelas minhas falhas. Ele vai dizer, meu filho, você está perdoado. Quando a gente entende sobre a condenação e o perdão de Deus, no primeiro século da era cristã, o pecado foi tirado do mundo dos judeus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado não era o pecado da gente mentir, da gente falar palavras torpes, né? Xingar o outro, fazer mal ao outro. Esse pecado não era inveja contra o outro, não era matar, roubar. O pecado que estava posto sobre eles era o pecado de uma lei que foi dada a Moisés naquele time e o homem de maneira nenhuma não conseguia cumprir. Se essa lei existisse hoje, a gente estava em falhas a todo momento. Muito difícil. Regras duras para um povo duro daquela época. E ele veio. E os seus não o receberam, mas ele estabeleceu a graça. E a graça de Deus, ela nos traz uma responsabilidade tamanha, porque ele tira todo adágio, né? Não porque foi A, porque foi B. A religião criou um ser espiritual onipresente, onisciente, onipotente, que tira a responsabilidade do ser humano. E ele disse, não, a minha graça te basta. Se fizeres bem, vocês serão aceitos. Se fizeres mal, o erro de vocês vai estar posto sobre vocês. E sobre o erro de vocês têm que dominar. Não tem condenação sobre mim? Nenhuma condenação há. Então, Gálatas 6:7 diz, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo isso que você semear. E nós estamos aqui essa manhã semeando aonde? Semeando no Espírito. Então o Espírito não pode perder para essas semeaduras que você diz, Pai, perdoa pelas minhas ofensas. Bom, se é um ato que você, em ação e reação, você nunca passou por isso. E você, meu Deus, a consciência bate, né? Deus perdoa, Pai. Você está perdoado, meu filho. Haverá um ajuste aí, né? A maturidade vai chegar. Infelizmente vem a colheita porque a gente não está fora disso. Mas o Espírito de Deus é maior do que tudo, meu amado. Então, ele diz, de Deus não se zomba. Tudo isso que o homem semear, ele vai colher. Tudo. Não é meia coisa, é tudo. E você está semeando neste momento aqui, não sei se é agora, no primeiro horário, se é à tarde ou se é à noite, no Espírito, para que Ele te fortifique mediante as tentações que são humanas. Porque a fidelidade é a palavra que te fortalece todos os dias, e é todos os dias. É uma cápsula diária, é um exercício contínuo, vitalício, né? Que eu falo para a vida toda, até o dia que a gente saia desse plano físico. Que venhamos sempre estar ligados sobre isso. É importante. Faz bem e fortalece. Quero compartilhar um relato com vocês, ao qual Jesus nos ensina aqui a história de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Jairo faz um pedido a Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui e conforme o Espírito ele vai trazer uma reflexão para nós. Lucas 8,
verso 40 e depois alguns versículos. Acompanhe. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Acima, Jesus tinha feito vários milagres. Um dos foi o que eu contei ontem, né? A da mulher do fluxo de sangue. O milagre se manifestou, ela manifestou o milagre. Ele disse, vá, a tua fé te salvou. E aí Jairo chega, o povo recebe ele com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E aí, nesse time, ele cura a mulher enferma, além de outras coisas que ele fez lá, ou que ele fez nesse contexto todo aqui. E aí, ele ainda, depois dessa cura com a mulher do fluxo de sangue, né, no caminho que ele estava passando de, se não me engano, Gezaré, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, né, dizendo, tua filha está morta, Jairo. Não incomode mais o mestre. Avisaram a Jairo, Jairo tinha feito o pedido e disseram, sua filha está morta, Jairo. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da garota. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, levanta, menina. Voltou-se o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem a comer. E olha o conselho que ele disse a Jairo. E aqui está a chave da reflexão hoje. Ele disse a Jairo e a esposa de Jairo. Seus pais ficaram maravilhados, alegres, contentes. E a gente sempre fica alegre com uma notícia, com uma situação que na maioria das vezes eu quero extrair isso aqui. Só que tem coisas, olha o que ele fala aqui e o porquê disso. Tem várias interpretações e uma das interpretações eu quero expor aqui para vocês. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Bom, um ponto aqui histórico era que Jesus não queria gerar conflito. No time ainda ele estava estabelecendo o reino dele. O reino dele é amor, né? É paz, é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é fé, é longanimidade. E ele estava exercendo isso aqui com a filha de Jairo. Os mestres da lei não tinham conhecimento disso. E eles achavam que o Messias era o que vinha, né? Não era um homem humilde, um homem que não era de aparência boa. E isso deixavam eles todos conturbados. No histórico, a história se dá assim. E ele pede para que não contem a ninguém, ele advertiu. E aqui tem um aprendizado, porque na maioria das vezes, a gente dentro das conquistas e dentro de um testemunho, é bom contar, certo? Aconteceu algo, uma cura. Por isso que a gente, na maioria das vezes, nós temos que ter discernimento. Você vai falar de algo e na maioria das vezes não é para falar e em algumas circunstâncias nós temos que ficar calados. Eles estavam alegres, maravilhados com a cura, a ressurreição da filha deles, mas ele advertiu que não contasse a ninguém. E quando ele faz isso, como eu disse, tem várias interpretações, uma das é que na maioria das vezes a gente, no primeiro ato de uma notícia que talvez aconteça
ou talvez não aconteça. Ou é uma situação que mesmo você contando, nem todos que estão na mesa estão felizes pela sua conquista. E aí você, na maioria das vezes, alegre, liberando dopamina, que é a emoção, né? No primeiro ato. Isso é muito bom, mas na maioria das vezes pode ser prejudicial pelas perseguições que Jesus estava passando aqui. Deixe que o seu sucesso faça barulho por si só. As pessoas elas vão ficar sabendo de outra forma. E na maioria das vezes nós ficamos agoniados e falamos demais. Isso é para ser extraído aqui. Outro ponto a ser extraído aqui é sobre a tamanha fé de Jairo. Todo mundo falava, mas Jairo se manteve firme na fé. Jairo acreditava. Acredite que Deus é o Deus do impossível. Então, tudo isso também aqui, ele não queria gerar o quê? Contenda. Ele não queria trazer perturbações nesse time. Se eles contam para os outros, os líderes iam oprimir eles. E se não me fale a memória, aconteceu com o cego, quando Jesus cura o cego. Jesus dá o mesmo conselho ao cego. O cego fica praticamente conhecido por todos e os pais dos cegos, do cego, diz assim: não fale que foi esse homem que fez. Por quê? Porque ele tinha medo, eles tinham medo dos sacerdotes da época, dos fariseus, dos escribas. Jesus vinha manifestando o quê? O seu reino. E na maioria das vezes, a situação acontece tão maravilhosamente com a gente, que não significa que você não vai ter discernimento para contar a quem sempre torceu por você. Mas deixa seu sucesso fazer barulho sozinho. Fica tranquilo. Se mantém no foco. Não conte a ninguém o que aconteceu com você. Por si só as pessoas vão saber, no momento certo. E o momento, quem sabe, é ele. Que a gente vem aprender sobre esta reflexão. Eu escrevi algo aqui. Os pontos. E aqui eu falo sobre o foco na fé. Jesus, ele sempre valorizava a fé genuína, né? E isso vinha com ele, com a compreensão profunda dos seus ensinamentos. E ele não queria que as pessoas seguissem ele apenas por causa de seus milagres, mas sim por causa de sua mensagem do amor e da salvação. Na maioria das vezes a gente quer barganhar também, quer fazer o trocadilho. No milagre dos pães e os peixes, ele vinha fazendo várias coisas, mas o povo não estava querendo saber dos milagres. O povo estava querendo saber do pão e do peixe. E às vezes isso nos tira do foco. Além de não contar para todo mundo, deixar o seu sucesso fazer barulho, dentro da fé que você deposita em Deus pelo dom que Ele lhe deu, seja uma fé genuína, pura, verdadeira. Não um barganhar, um trocadilho. Até porque Ele conhece o coração do homem. O homem vê a aparência e o Pai sonda os nossos corações. Tudo incrível? Reflita sobre a ressurreição de Jairo, a fé da filha de Jairo, a fé e o advertir de Jesus que não contasse a ninguém. A gente aprende e caminha com Ele. Tudo incrível. Graça e paz. Até amanhã, na permissão do Eterno, e cremos que Ele irá de permitir. Obrigado, Deus.